Oi, pessoal, tópico 22 aqui, busca em largura. Tá? Então, busca em largura é um caso particular de busca. Né? No tópico 21 a gente viu busca genérica, e viu uma aplicação da busca genérica também, né? Que era o problema dos componentes conexos. E agora a gente vai ver um caso particular da busca, que é a busca em largura. Tá? Então vamos lá, o que é a busca em largura? Tá? É uma busca em que os vértices são processados em ordem não decrescente de distância do vértice R da raiz. Tá? O que isso quer dizer? Né? Imagina que você tem, né, um grafo, e aí você tem um vértice especial, que é a raiz, digamos que é o vértice A, né, esse vértice A aqui, e a gente vai rodar uma busca no grafo a partir da raiz, né, do vértice A aqui. Né? O que a gente quer é que essa busca, né, quando ela for processar os vértices, né, a busca vai processando vértice a vértice, né, os vértices do grafo, ela processe primeiramente os vértices que estão mais próximos da raiz, né? E depois os vértices que estão um pouquinho mais longe, depois um pouquinho mais longe e assim por diante. Tá? Essa é a ideia geral. Né? Por exemplo, aqui nesse grafo aqui, né? A busca vai processar sempre a raiz por primeiro, isso sempre vai acontecer, né? Então o A é o primeiro vértice a ser processado. O ponto é que os próximos vértices a serem processados são os vértices aqui, que eu estou chamando aqui de vértices no nível 1, né? São os vértices que estão à distância 1, né? Que é o vértice B e H. Tá? Não importa a ordem, se é o B ou o H que vai ser processado antes. O que é importante é que esses vértices aqui, que estão no nível 1, sejam os primeiros vértices a serem processados depois da raiz. Tá? E aí só depois que esses dois vértices forem processados, a busca vai processar esses outros três vértices aqui, os vértices do nível 2. Tá? Então, depois que o vértice A, o B e o H foram processados, né, aí a busca vai processar os vértices C, I e G. Novamente aqui dentro do nível, que eu estou chamando aqui de nível 2, né? Aqui dentro desse nível aqui, não importa a ordem, né? Podia ser primeiro o G, depois o C, depois o I, ou primeiro o I, depois o C, depois o G, não importa. Né? O que importa é que os vértices aqui, a distância 2 da raiz, né? São esses três vértices aqui, eles têm que ser processados depois dos vértices que estão à distância 1, né? E antes dos vértices que estão à distância 3, 4, assim por diante. Tá? Então, aí depois que a busca processou esses três vértices, ela vai processar esses outros dois vértices aqui do nível 3, o D e o F. Novamente, pode ser o F ou o D ou o F, não importa a ordem. O que importa é que eles sejam processados depois dos vértices do nível 2, do nível 1 e do nível 0, e antes dos vértices, aqui no caso só um vértice, né, no nível 4. Tá? Então, né, só falando isso que eu acabei de falar de maneira um pouco mais formal, né, é um tipo de busca, né, a busca em largura, é um tipo de busca em que todos os vértices à distância D, de R, da raiz, né, são processados antes de todos os vértices à distância D mais 1, né, de R. Tá, então tá aqui o algoritmo, né, a busca em largura. Como vocês podem ver, a estrutura geral do algoritmo é bem parecida com a busca genérica, né? Esse pedaço aqui é idêntico, né? Com exceção que a gente chama de busca largura, em vez de simplesmente busca. Né? Mas vocês podem ver que, né, tem uma inicialização, colocando todo o estado de todos os vértices para zero, né? E aqui uma iteração sobre todos os vértices, procurando alguém que não foi processado e chamando a busca a partir do vértice V, né, não processado. É bem semelhante ao caso da busca genérica, né, com a diferença que a gente chama de busca largura aqui, né? E aqui o coração do algoritmo, né, a parte realmente que você tem o loop principal, que é esse enquanto aqui, né? E aqui você tem a seguinte diferença, tá? É mais que uma diferença, na verdade é uma especificação do caso da busca genérica, né? Que é o seguinte, aqui a gente é um pouco mais preciso sobre como a gente lida com o conjunto V, tá? E de duas maneiras, tá? Uma é que V vai ser uma fila, tá? Então, no caso da busca genérica, né, eu tinha um conjunto V1, né, que eu tinha o loop principal iterava sobre o vértice de V1, né, eu tirava um vértice de V1, fazia alguma coisa e tal, e voltava e pegava o próximo vértice de V1. Aqui eu estou chamando esse conjunto de V, tá? Mas é a mesma ideia, tá? A diferença é que aqui V vai ser mais bem especificado, ele vai ser uma fila. Tá? Então, pode ver aqui, quando eu inicializo esse V, eu estou inicializando ele com uma fila vazia. Quando eu insiro um vértice em V, né, eu faço infile R em V, por exemplo, né, ou infile W em V. Ou seja, eu tenho esse conjunto de vértices V, que são os vértices que estão no estado 1, né? Novamente, na busca genérica, era o conjunto V1, que era o conjunto de estados que estavam, conjunto de vértices que estavam no estado V1. Aqui eu estou chamando simplesmente de V, mas é o mesmo conjunto, é o conjunto de vértices que estão no estado V1.
Quando eu coloco um vértice em V aqui, né, que é, por exemplo, o W aqui, né, eu estou enfilando o vértice em V, eu estou colocando ele lá no fim do conjunto V, da fila, né? Ou seja, quando eu voltar aqui no início do loop, né, se a fila era grande, eu vou demorar para chegar nesse vértice W, para começar a chamar os vizinhos dele, fazer o próximo, né, chamar a função próxima para ele. Enquanto que no caso da busca genérica isso não era especificado, eu só falava assim, coloca o vértice W no V, e aí eu voltava aqui no início do loop, poderia ser o caso de eu já chamar o W logo de cara, né? O novo V pequeno da vez é o W que eu acabei de colocar no conjunto V grande. Aqui não pode acontecer isso, ele vai para o final da fila, né? E o elemento que eu pego do conjunto V aqui é o primeiro da fila, né? Desenfile um vértice V de V. Tá? Então tem uma ordenação aí dos vértices no estado 1, né? A maneira como eu pego eles para lidar com eles. Tá? E a outra diferença é que como é que eu faço para lidar com vértice, né? No caso da busca genérica, eu pegava um vértice, chamava a função próxima para ele, né? E aí, digamos assim, eu colocava o vértice de volta no conjunto V1 lá, né? Que aqui eu chamo de V, e aí eu podia pegar um outro vértice para fazer isso de novo, né? Aqui eu não faço assim, né? O que eu faço é eu desenfilo um vértice de V, e aí eu chamo a função próxima para todos os vizinhos dele, né? Dessa maneira aqui, faço um para cada W da vizinhança de G, é como assim, para cada próximo, né? Para cada vizinho do vértice V, eu faço o que eu tenho que fazer com o vizinho, né? Eu trato ele como vértice W, como eu fazia na busca genérica, né? A única coisa é que eu faço uma iteração para todos os vizinhos aqui. Parecido com o que acontecia no algoritmo dos componentes conexos, né? Se vocês lembrarem bem como é que ele funcionava, tá? Então tem essas diferenças. V é uma fila e uma vez que eu tiro um elemento da fila, eu chamo o próximo para todo mundo, né? E aí quando acaba esse loop aqui, é como se não tivesse mais próximo, certo? Então quando acaba esse loop aqui, eu simplesmente coloco o vértice V no estado 2, ou seja, não vai mais estar na fila, né? Até porque eu acabei de desenfilar ele ali em cima, então faz sentido fazer assim. E itero, né? E vou iterando, tá? Essa é a busca em largura.